Olá a todos, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito sobre o egoísmo e o individualismo, né? Eu estava refletindo, pensando a respeito sobre esse tema, né? Falei, dá para fazer um vídeo legal a respeito sobre esse assunto. Desde muito novos, né, aprendemos com os nossos pais ou com os nossos familiares, amigos, enfim, com a sociedade de que o altruísmo é uma coisa boa, né? E o egoísmo é uma coisa ruim. Não gostamos de pessoas egoístas, de pessoas individualistas. Não gostamos de pessoas que estão pensando em si próprio. Gostamos mais de pessoas que estão sempre se doando, pessoas que estão sempre naquela postura de que, fazer algo pelo próximo, né, qual é aquele fazer o bem sem olhar a quem, né, e tudo mais, enfim. Só que eu estava refletindo, pensando a respeito sobre, esses assuntos, e o egoísmo não é uma coisa ruim. Na verdade, o que é ruim não é o egoísmo, é que muitas vezes nós confundimos o egoísmo com o egocentrismo. O egocentrismo é quando a pessoa ela tá tão centrada em si mesma que ela não consegue enxergar o outro. Não, o outro não é mais uma extensão de si mesmo, não tem mais o outro, só tem eu mesmo, eu fico focado só em mim mesmo, né? Então, eu não me importo de me passar por cima das outras pessoas e tudo mais, porque eu tô sempre focado, centrado em mim mesmo, né? O egocentrismo é uma coisa ruim, mas o egoísmo, ele não é algo ruim, quando é um egoísmo racional, né? O que que é o egoísmo racional? É quando você olha para alguma situação e vamos supor que você vai ver uma situação do qual você quer ajudar uma pessoa, só que você sabe que aquela pessoa, ela não se ajuda. Então você para pensar e você fala: "Por que eu tenho que ajudar aquela pessoa, sendo que aquela pessoa ela não está se ajudando? Se eu for tentar ajudar aquela pessoa, eu vou ir pro abismo junto com ela, porque aquela pessoa ela não se ajuda. Então, eu não vou ajudar aquela pessoa. Eu vou focar em mim mesmo. Eu vou me ajudar. E se aquela pessoa estiver aberta, estiver disposta para ser ajudada, aí eu vou ajudar. Eu ajudo. Então, ele é uma pessoa que se preza, sabe? É uma pessoa que ele sabe quando agir, em benefício dos outros e sabe quando agir em benefício de si próprio. Esse é o egoísta racional. Ele age em benefício dos outros e ao mesmo tempo em benefício de si mesmo. Ele não abre mão do seu próprio benefício. Muito pelo contrário, ele só vai ajudar os outros quando ele vê que ele não vai se prejudicar naquele processo. Ele não vai estar se doando à toa, se sacrificando à toa, né. E e o altruísmo, muitas vezes, ele pode ser um altruísmo cego, pode ser um altruísmo do qual a pessoa ela pensa que está fazendo bem, que ela está fazendo algo bom, só que na verdade ela só está se lascando, ela só está se ferrando, é o que eu estava conversando com o meu amigo. O meu amigo estava falando da situação do qual ele só vive se doando, se doando, se doando no relacionamento e não recebe de volta, o afeto da outra pessoa, né. E isso é muito prejudicial. Isso é muito prejudicial para um relacionamento, ele não pode ser saudável quando uma pessoa ela se doa demais no relacionamento e a outra pessoa não faz o mesmo. A outra pessoa age com ingratidão. Todo mundo já passou por um momento nas suas vidas, né? Eu já passei, tenho certeza que você, ouvinte, já deve ter passado nessa situação, do qual você se doa, seja para uma situação, ou seja para um grupo, um coletivo, ou seja para uma pessoa num relacionamento, não importa no que seja, que você se doa naquela situação e você percebe que está se doando e aquelas pessoas ou aquele grupo, aquele coletivo, enfim, ou aquela pessoa do relacionamento, ela está cagando para aquilo, ela não está ligando se você está se doando, o que você está fazendo, e você sente que você está tendo uma luta, uma batalha que, do qual o único prejudicado vai ser você mesmo. Você percebe que você está cada vez mais cansado, mais exaurido, enquanto a outra pessoa está tranquila, está bem.
E isso com o tempo vai desgastando a pessoa, vai desgastando e deixando ela cada vez mais cansada, abatida. E tudo isso se dá por conta daquela ideia que nós temos do altruísmo, que o altruísmo é uma coisa boa. Quando vemos personagens de filmes e tudo mais, o herói que veste a capa e vai lutar, né? O que o herói ele é bom, o vilão ele é mau e tem aquele arquétipo do qual o herói ele precisa lutar as batalhas, ele ajuda a humanidade, isso e aquilo. Aí vai ver na Bíblia vários personagens que são bem altruístas e tudo mais. E nós vemos o altruísmo como uma coisa boa e vemos o egoísmo como uma coisa ruim. Só que nem sempre o altruísmo é bom e o egoísmo é ruim. Às vezes o altruísmo ele pode ser tão prejudicial quanto o egoísmo e assim vice-versa. Porque o altruísmo, quando ele é cego, quando você é uma pessoa altruísta, mas você é cego nesse seu altruísmo, você vai se prejudicar e vai prejudicar o outro também. Então tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que o altruísmo é algo bom e que o egoísmo é algo ruim. Vou dar um pequeno exemplo aqui de situações do qual o altruísmo ele pode ser ruim e o egoísmo ele pode ser bom. É, o Code Geass, né, o anime Code Geass, se você já assistiu o anime Code Geass, você sabe que o Lelouch, ele tem uma personalidade assim, do qual ele é mais egoísta nas suas ações, no que ele faz para poder derrotar o governo lá de Britânia e tal e tudo mais. E assim, ele toma uma atitude mais individualista, né? Ele usa situações, usa pessoas e tudo mais porque ele tem um propósito. E ele não se deixa levar por ideais, assim, tipo, de coletivo e tudo mais. Não, ele segue o caminho dele de forma individualista e tudo mais. E ele é bem centrado no que ele quer fazer. Enquanto que o amigo dele de infância ele tem uma visão mais altruísta da coisa, né? De querer ajudar o povo, né? As pessoas e tal, mas participando do sistema, que é o governo de Britânia e tal e tudo mais. E ele acaba fazendo coisas ruins sem saber que ele está fazendo coisas ruins. Ele não questiona as ações dele, ele não questiona o porquê ele está fazendo aquilo. É a mesma coisa de, vamos supor, um policial do qual ele entrou lá, ele fez o concurso e tudo mais, porque ele quer se tornar um policial, porque ele quer ajudar a sociedade, não sei o quê. Aí vai e a autoridade maior lá vai e pede pra fazer coisas do qual não são nada morais e tudo mais, nada ético e tal. E ele começa a fazer essas coisas, né? Ele começa a fazer coisas que não são nada legais de se fazerem. Então, e ele começa a fazer sem questionar a autoridade, né? E aí esse altruísmo dele pode acabar se tornando um altruísmo cego, do qual ele entrou para a polícia porque ele queria fazer algo bom e acabou fazendo algo ruim para a sociedade. Isso você vai ver em várias coisas, né? Você pode ver um cara que vai para a igreja e ele, sei lá, ele pensa, ah, eu vou fazer tal coisa que isso aqui é bom de forma altruísta, só que talvez aquilo não tá sendo bom que ele está fazendo, aquela situação. Talvez ele tá seguindo algo que um pastor, um padre, sei lá, falou para ele fazer e aquele negócio que ele tá fazendo, ele sente dentro dele que é imoral, não é um negócio tão legal assim. Ele está violando o princípio de valores dele, né? O combo de valores dele, mas mesmo assim ele acredita que é por um ideal e tudo mais. Outra forma também da gente entender essa questão de altruísmo e egoísmo é que vamos pegar na questão mais da economia, né? Eu gosto muito da economia austríaca, questão de livre mercado e tudo mais, o qual todo mundo deveria ter a sua própria individualidade e todo mundo deveria ter eh, a sua opção de querer, sei lá, abrir a sua empresa, montar o seu negócio e prosperar na sua vida, né? Tipo assim,
O mercado ele tem que ser bem capitalista. Eu gosto de uma sociedade capitalista no qual todo mundo está participando do livre mercado e todo mundo está prosperando no seu individual ali. Você abriu sua empresa, eu abri minha empresa, eu tenho meu negócio, você tem o seu negócio e tal. Enfim, tá todo mundo de forma individualista fazendo suas coisas e aí gera competição porque é, eu tenho um produto X, você tem o mesmo produto, mas se o seu for melhor que o meu e com a qualidade, for uma qualidade melhor e mais barato, as pessoas vão querer comprar o seu e não o meu. Então, com isso, eu tenho que competir com você e ter um produto melhor ainda e mais barato, né? E aí cria essa competição de mercado e com isso quem se beneficia é a própria sociedade, no qual a pessoa vai ter lá a TV de R$ 10.000 e a TV de R$ 4.000 que vai servir as mesmas necessidades, né? Então ela vai para aquela TV porque ela não tem a grana para comprar de 10.000, mas ela tem a de R$ 4.000. E daí por diante. É, perceba que de forma individual, de você, sei lá, montar o seu negócio, de você empreender, de você ter a opção de livre mercado, no qual você pode ter o seu negócio e tudo mais, é de forma egoísta ali que você tá abrindo o seu negócio, fazendo o seu negócio, você não tá pensando no coletivo, você não tá pensando em ajudar a humanidade, você tá pensando no seu bolso, você tá pensando em querer ganhar grana. Só que com esse processo, quem se beneficia é a sociedade. Você contrata pessoas e essas pessoas ela pode se beneficiar com isso e poder. Aí aquela pessoa que trabalha na sua empresa, ela leva o pão de cada dia para casa, ou então ela mesma contrata uma faxineira em casa, e essa faxineira agradece porque ela consegue levar pão para a casa dela, né, consegue levar alimento para a casa dela e tudo mais, todo mundo se beneficia. Agora pode ter aquela outra pessoa que ela é mais voltada para o socialismo, ela é mais voltada para a questão o comunismo, né, do qual ela faz vários discursos de que: "Ah não, esses empresários, são tudo gananciosos, que só pensam em crescer, que só pensam não estão nem aí com o meio ambiente, que eles enquanto ele tá enchendo o bolso de dinheiro, tem a criança lá na África que tá passando fome". E eles são a causa do problema na sociedade, que sei lá o quê. Devemos lutar para que todo mundo tenha iPhone, devemos lutar para que todo mundo tenha eh, a mesma condição e não sei o quê, isso e aquilo, blá 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 blá. Só que essa luta mais altruísta, né, vamos lutar, é um altruísmo, vamos lutar para que todo mundo tenha as mesmas condições e tudo mais. Nós podemos ver que é só um discurso bonito, é só um discurso bonito. Basta ver o que aconteceu Holodomor, por exemplo. Enfim, o socialismo e o comunismo eles não dão certo. Agora, quando você pega uma sociedade de livre mercado, quando você pega uma sociedade no qual o capitalismo está em ascensão, né? Mesmo em meio a tantos problemas do capitalismo e tudo mais, mas nós podemos ver que as sociedades que mais estão prosperando é a sociedade capitalista, é a sociedade todo mundo quer estar em uma sociedade no qual todo mundo tem prosperidade, onde todo mundo consegue ter, eh, o seu poder de compra, né, o seu poder de abrir uma empresa e ter a sua própria iniciativa privada e tudo mais, enfim. Eh, e com isso, nós vemos que a o egoísmo, ele não é uma coisa ruim, e o altruísmo ele pode ser uma coisa ruim, porque imagine uma situação do qual um político, ele chega lá e no seu discurso ele começa a ser verdadeiro, né, ele começa a mostrar o seu lado egoísta ali, ele começa a mostrar o que ele realmente quer, por que ele quer aqueles votos, né. Aí imagina se o político ele chegasse e falasse assim: "Não, eu estou aqui, eu quero ganhar essa eleição porque eu quero encher o meu bolso de dinheiro, ou então porque eu quero poder, eu quero status, eu quero isso, eu quero aquilo". Pensa se ele fosse coerente
com as falas dele, mas ele não vai fazer isso nunca, jamais, porque ele sabe que ele não vai ter votos se ele fizer isso. Então ele começa a ter tomar uma postura mais de uma postura altruísta, né, no qual ele mostra para o povão que ele é do povão, que ele entende as necessidades e que ele quer dar condições para fulano fazer isso, fulano fazer aquilo, e que ele começa a prometer coisas, assistencialistas e não sei o que, isso e aquilo, blá blá blá. Só que na verdade o político ele não tá ligando para você, indivíduo. Na verdade ele tá querendo saber dele mesmo. Só que ele tá fingindo, ele finge ser altruísta, mas lá no fundo ele é egoísta. E todo mundo tem o seu lado egoísta, né? O seu lado egoísta de querer se beneficiar daquela situação ou algo do tipo. Só que uns vão ser egoísta de forma prejudicial, outros já são egoístas de forma mais racional, do qual ele usa esse egoísmo para o seu crescimento, ele usa esse egoísmo para se fortalecer. Ele ajuda as outras pessoas, mas ele não deixa com que essa ajuda ela prejudique a si mesmo. Ele não faz que nem o meu amigo que eu disse aqui, né, anteriormente, que ele se doa no relacionamento e ele se prejudica quando ele tá se doando esse relacionamento. Não, ele vai ajudar outra pessoa, só que ele primeiro vai ajudar a si mesmo. Ele vai olhar para as suas necessidades e só depois ele ajuda a outra pessoa. Ah, você vai para academia, você não vai ficar lá querendo ajudar todo mundo, não. Foca em você, vai crescer, vai pegar peso, vai fazer as suas coisas e depois você vê, olha pro lá, ajuda as outras pessoas que estão treinando lá e tudo mais, passa suas dicas de dieta, de treino e tudo mais, mas foque em você, foque no seu crescimento ali, né? Não pense em querer ser altruísta, querer se doar o tempo todo para as pessoas, porque tem pessoas que não precisa da sua ajuda. Mesmo que você ajude aquela pessoa, muitas vezes essa pessoa ela pode agir com ingratidão na sua vida. Ela pode agir de uma forma que ela vai te prejudicar lá na frente. E você pode falar: caramba, eu eu fiz tanto pela pessoa, pelo fulano, e no final ele agiu com ingratidão e te deixa zoado da cabeça, sabe? Aí você fala, nossa, eu fiquei zoado da cabeça, porque eu fiz isso, isso e isso, e a outra pessoa não fez nada com ela. Ela simplesmente cagou. Agora uma pessoa que ela sabe do seu valor, ela sabe do quão ela é especial, do quão ela. Sabe aquela ideia de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu? Só que não de uma forma egocêntrica, porque muitas vezes quando a gente vê essas postagens, uma guria postando no Facebook ou no Instagram, ou algo do tipo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só que muitas vezes ela posta de uma forma narcisista, posta de uma forma, sei lá, egocêntrica, não é aquela ideia de um egoísmo racional, né, do qual você pensa no seu bem-estar, mas não que você tá cagando para os outros, né? Não é essa questão aqui de eu vou cagar para as outras pessoas, não. Eu simplesmente eu não vou me prejudicar no processo de quando eu olhar para uma pessoa e querer ajudar, eu quero saber se aquela pessoa se ela está aberta para ser ajudada. Se aquela pessoa ela tem uma chama dentro de si, no seu coração, de que eu posso ir ali ajudar ela, mas eu não vou me prejudicar nesse processo. Porque muitas vezes a gente acaba caindo nessas armadilhas, né? Muitas vezes queremos ser o salvador, né? Carregar o arquétipo do salvador, do herói. E é aquilo que eu falei mais cedo nesse áudio, de que muitas vezes carregamos de forma inconsciente aquela ideia de que devemos o tempo todo estar ajudando as pessoas, o tempo todo devemos ser bom com as pessoas, o tempo todo devemos. Não, você não deve ser bom o tempo todo, você não deve ajudar ninguém o tempo todo. Observe os personagens que eles são mais individualista, que eles são mais egoístas nos seus objetivos e tudo mais, seja de anime, de filme, de séries, que você
Muitas vezes nos identificamos mais com personagens com essa personalidade, né, que é mais egoísta, que é mais individualista, do que aquele que é altruísta, do que aquele que está o tempo todo se doando. Pega Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, no qual você, de um lado, tem o Seiya, Saori, se arrebentando todo e gritando, sabe? E do outro lado tem o Ikki de Fênix, do qual ele sempre tá na dele e tudo mais. Ele só aparece pra ajudar o pessoal ali, os cavaleiros ali, Seiya, Shun e tal e tudo mais. Enfim, ele aparece, ajuda eles e depois segue o caminho dele. Ele tá sempre é um caminho solitário, né? Solitário, assim, de solitude, que eu quero dizer, né? Ele sempre tem aquele caminho do qual ele tá vendo a situação, ele tá sempre atento às situações e tudo mais, ele ajuda quando precisa ajudar. Quando ele precisa ajudar, ele vai, aparece, ajuda, faz o que tem que fazer e depois desaparece. Ele segue o caminho dele. E e muitas vezes ele ajuda pra caramba quando a gente vê. É um personagem que todo mundo gosta. Não tem um que vai dizer que não gosta do Ikki de Fênix. Por quê? Porque ele tem essa personalidade que agrada a todos. Ele não atrapalha ninguém, ele não enche o saco de ninguém, ele ajuda quando precisa ajudar, ele desaparece e segue o caminho dele e ele é na dele, né? É isso que é o diferencial do Ikki de Fênix. Você vai ver o Berserk, por exemplo, o Guts, que ele é um cara que segue o caminho dele, não gosta de ficar em grupo, não fica se doando pra ninguém, querendo mostrar o quão bom ele é. Ele nunca mostra que ele é bom, sabe? Ele não mostra que ele é um personagem bonzinho, que ele é um personagem. Não, muitas vezes ele mostra que ele é ruim. Ruim que eu digo assim, não ruim, assim, mal, né? Mas ele é um personagem que ele atende aos objetivos dele, ele atende às necessidades dele. E ele é focado nessas próprias necessidades. Então, aprenda que nem sempre o egoísmo e o individualismo é algo ruim. Não tenha isso em mente que, ai, aquela pessoa ali é egoísta, aquela pessoa ali só pensa nela. Talvez ela é uma egoísta consciente. Talvez ela é uma pessoa que simplesmente é individualista. Ela gosta de seguir o caminho dela. Agora tome cuidado, às vezes tem aquela pessoa que não, que é altruísta, mas é aquele tipo de altruísta que tá o tempo todo querendo se doar, o tempo todo querendo mostrar para as pessoas, ó como eu sou bom, olha como eu eu faço isso, faço aquilo, e talvez essa pessoa é muito mais prejudicial que o egoísta consciente, né? Como eu disse na questão do socialismo, né, do comunismo e tudo mais, talvez a pessoa venha até com uma intenção boa de querer ajudar as pessoas, de querer fazer algo pelas pessoas, mas será se ela realmente vai ajudar a sociedade? Será se aquele político que está prometendo coisas e tudo mais e tem aquela postura totalmente altruísta, será se ele está dizendo a verdade? Será se ele realmente quer ajudar o povo ou ele está enganando para querer votos para se beneficiar com esse processo, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui. Tome cuidado com esses tipos de comportamento para você não cair rumo ao abismo.